Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bom, galerinha? Vamos para mais uma das nossas aulas e atividades online. E hoje nós vamos falar de processo de independência. Mas nesse processo de independência nós falaremos de duas áreas coloniais, tá? Uma pertencente à França e a outra área colonial pertencente à Espanha. Então vamos falar um pouquinho do processo de independência dessas colônias. Então, fiquem atentos para que vocês possam entender o nosso conteúdo. Então, bora lá para a nossa aula. Bem, essa primeira revolução que nós vamos falar é a Revolução de São Domingos, tá? Lá por volta do final do século XVIII, a exemplo dos Estados Unidos, né, que era uma colônia pertencente à Inglaterra, muitas colônias da América, elas também iniciaram um movimento por sua independência, assim como as colônias assim como a antiga colônia que era chamada as 13 colônias, né? E passou a se chamar Estados Unidos da América. E outras colônias também quiseram seguir esse caminho em busca por sua independência. Então, nós vamos conhecer alguns motivos que levaram à luta por independência do Haiti, né? Que era uma colônia francesa, como eu já tinha dito a vocês, né? E as colônias que pertenciam à Espanha, colônia da América Espanhola. Então, os antecedentes. São Domingos, ela era uma colônia francesa, certo? Localizada na porção oeste da ilha espanhola. Então, vamos lembrar lá que no período da Revolução foi concedida até a liberdade, né, para os escravos ali das colônias francesas. Então, vamos entender como aconteceu esse processo dentro da própria colônia, tá certo, gente? Então, o que acontece? Nessa colônia, você tinha a utilização da mão de obra escrava, não era tão diferente do que acontecia na maioria das colônias, tá? Então, você tinha uma mão de obra escravizada que era constituída por uma população negra. E essa população era trazida à força da África, né, do continente africano. O trabalho na lavoura árduo, os escravizados submetidos a punições e violências, e eles acabavam se rebelando, mesmo sob a ameaça dos seus senhores, dos seus chefes, mesmo sob a ameaça dos severos castigos físicos, eles se rebelavam contra essa violência, né? E aí, gente, o que acontece? Dentro da colônia de São Domingos, você tem uma produção baseada no sistema de plantation. Acho que vocês já ouviram falar sobre isso, né? Mas é bom relembrar. O sistema de plantation, vez ou outra, está sendo falado no conteúdo de história, é bom vocês entenderem, porque o que é o sistema de plantation? Ele tem essas características aqui, ó, que eu estou apresentando a vocês. É o latifúndio, monocultor, escravista e exportador, tá? Como assim, professora? Isso aconteceu no Brasil também. Então, você tem ali o latifúndio, que é uma grande extensão de terra, né? Uma área extensa na mão de um único senhor. Você tinha ali a monocultura, na maioria dessas terras você não tinha uma diversidade de culturas agrícolas, você tinha uma única cultura, ou, né, no máximo duas culturas. No Brasil, por exemplo, você tinha só toda atividade agrícola voltada para a cana-de-açúcar, tá? O escravismo é muito comum no sistema de plantation, então você tem a utilização da mão de obra escrava e o processo de exportação, tá? Então, se falar do sistema de plantation, vocês não vão mais esquecer. Você tem ali essa característica do grande latifúndio, monocultura, o escravismo e o uso da exportação. E os produtos principais, né, que haviam nessas monoculturas, ora o algodão, ora a cana-de-açúcar, né? Ou algodão e cana-de-açúcar. Então, conforme a historiadora Maria Lígia Prado e Gabriela Pellegrino, em 1789, essa colônia ela representava 2/3 do comércio exterior do Império Francês. Olha só. Então, o que ela produzia representava ali 2/3 do comércio exterior. Vejam aí a contribuição dessa colônia para o Império Francês. E ali, rumo à independência, tá? Nesse cenário de escravidão, né, de abusos, de violência, de sofrimento,
surge a figura de Toussaint Louverture, tá? É um nome francês, não sei se a pronúncia está totalmente correta, mas esse personagem, essa pintura aqui, né, desse rapaz, uma historiadora, um historiador, na verdade, o Crio Lionel, ele vai relatar em sua obra Os Negros Jacobinos, ou Jacobinos Negros, na verdade, né? Ele vai dizer que ele era alguém diferente, por quê? Porque ele era filho de um chefe africano e, por ter sido filho de um chefe africano, ele teve uma educação, uma liberdade, né? Ele teve uma formação diferenciada. Então, assim, ele tinha determinado conhecimento que outros negros ali que viviam trabalhando na colônia não tinham. Então, ele era filho de um chefe africano e isso lhe rendeu uma relativa liberdade, uma formação diferenciada, tá? E foi ele que encabeçou o processo de independência da colônia, tá certo, gente? Bem, e aí vem a influência iluminista. A gente viu lá que durante o processo revolucionário, né, que ocorreu na França, todo aquele processo foi também com bases nas teorias iluministas. E essa influência iluminista também chegou até a colônia, chegou até a colônia ali de São Domingos. Então, esse movimento de independência do Haiti, ele também vai ser permeado por ideias iluministas. E alguns dos líderes da revolta dos escravos, eles já tinham entrado em contato com os escritos, com as ideias dos pensadores como Rousseau, Voltaire, e utilizavam argumentos liberais em sua luta. Então, assim, por influência das ideias iluministas, do pensamento iluminista, esses líderes que conseguiram ter contato com essas leituras conseguiam falar a mesma língua, né, que se falava lá no processo revolucionário na França. Olha que interessante, por causa da influência do pensamento iluminista. Bem, e aí em 1791, como nós já sabemos dos conteúdos anteriores, a França vinha passando por um processo revolucionário. E foi durante esse processo que houve a revolta de escravizados lá em São Domingos. E aí, esses escravos se articularam contra seus senhores, reivindicando melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, que eles viviam realmente sofrendo muito, tá? E o movimento revolucionário francês e a revolta dos escravizados vão estar intensamente relacionados. Quem vai falar sobre isso será Michel de Vauvert, que é um historiador francês que nós já abordamos nas nossas aulas anteriores, tá? Ele vai falar que a revolução na França, o processo revolucionário, vai estar também ligado, relacionado à revolta desses escravizados. Então, a gente viu que houve ali a Assembleia Nacional, né, a famosa Assembleia Nacional, e nessa Assembleia foi confrontada com o problema dos colonos, né? De início, os colonos eles queriam ter deputados participando ali também das assembleias. E aí foi concedido a eles ter direito às assembleias coloniais, que dentro da colônia tivessem algumas assembleias também. Então, essas assembleias coloniais acabaram sendo legalizadas. Mas os negros libertos, eles queriam mais representação por meio dos direitos civis, tá? Então, eles queriam participar, votando, sendo votado. Então, esse pedido acabava sendo negado, né? 2 vezes esse pedido foi negado. E aí, depois, lá por volta de 15 de maio de 1791, após um debate bem acalorado entre Robespierre e Dupont, eles proferiram uma frase que ficou muito conhecida, né? Antes pereçam as colônias que é um princípio. Então, eles ganharam, os negros, né, acabaram ganhando alguns direitos civis, porém com algumas restrições. Olha só, a luta não era tão fácil, né? Os negros vinham naquela luta, tal, mas nada era tão fácil, nada era tão simples. Então, o problema da abolição havia sido descartado, né? E aí foi com a grande insurreição dos escravos negros de São Domingo, em agosto de 1791,
e seus desdobramentos que o impuseram novamente, liderados ali pela figura do Toussaint Louverture. A insurreição, a luta pela independência, ela se fortaleceu, né? E a gente tem ali, ó, essa luta entre negros na colônia para que eles consigam, além da independência, eles querem também o fim da escravidão. Veja o que dizia lá o lema, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Fato que eles conseguiram, né, o fim da escravidão nas colônias francesas, a gente viu ainda durante o governo de Robespierre isso acontecer, certo? Mas nós vamos ver que tudo isso será anulado. Vamos ver aqui adiante. Então, Toussaint Louverture, ele inicia então a conquista de outras partes da ilha, superando conflitos internos, com o apoio da população. Esse líder, ele acaba se tornando a principal autoridade em São Domingos, porque ele era uma pessoa que tinha um determinado conhecimento, ele era um negro que conseguiu uma educação diferenciada, ele conseguiu, por meio de alguma liberdade, por ter sido filho de um chefe africano. Então, ele não era uma pessoa tão comum em relação a conhecimento, né? Ele conseguiu ter mais conhecimento. Então, quando Napoleão ascendeu ao poder, quando Napoleão chegou ao poder, isso vai gerar a anulação da abolição da escravidão, né? Então, a gente viu lá que durante a Revolução Francesa houve o fim da escravidão nas colônias francesas. Quando Napoleão sobe ao poder, ele volta atrás e diz, não, nós anulamos a abolição nas colônias. Isso vai resultar na prisão do grande líder Toussaint Louverture. E aí ele vai ser preso, torturado e falece. Porém, gente, a luta continua. De que forma? Napoleão, apesar de ter obtido êxito prendendo o líder, né, de São Domingos, no entanto, o exército dele vai ser expulso da ilha, vai ser derrotado. Então, Napoleão prende, né, acaba torturando, né, o líder da ilha, porém, o exército de Napoleão acaba sendo derrotado e expulso da ilha. E aí, um ex-escravizado, Jean-Jacques Dessalines, ele continua a luta pela independência do Haiti, que vai ocorrer em 1804. O Haiti torna-se, assim, a primeira nação independente e não escravocrata. Isso é muito importante, gente, porque a gente viu ali a independência dos Estados Unidos, né? Porém, a escravidão continuou. Aqui não, aqui você vai ter uma primeira nação que se torna independente e sem escravidão, tá? Isso aqui é um fato muito importante. Apesar disso, a França só vai reconhecer essa independência depois de alguns anos. Porém, você tem um processo aqui, ó, de revolução forte, né? E que luta pela questão da igualdade, eles conseguem sim o fim da escravidão. E aí vem a América Espanhola também, né? Nós falamos da colônia pertencente à França, vamos falar das colônias pertencentes à Espanha. Então, você tem aqui um mapa da América Espanhola no final do século XVIII e após o processo de independência no século XIX. Então, você vê aqui no mapa, galera, que nesse primeiro mapa você vai ter aqui vice-reino do Peru, vice-reino do Rio Prata, ó, capital-geral da Venezuela, vice-reino da Nova Espanha. Então, tudo isso aqui, gente, eram áreas pertencentes à Espanha, tá? Mesmo estando na América, a Espanha conquistou essas áreas, a gente já viu isso em conteúdos anteriores, e essas áreas ficaram pertencentes à Espanha, tá? E aqui, logo após o processo de independência, você vai ver algumas mudanças, né, no mapa, né? Algumas áreas que se tornaram repúblicas, outras áreas, né, que foram se transformando aí, e áreas que continuaram sob alguns domínios, tá? Vamos lá. Então, gente, alguns fatos vão colaborar para o descontentamento dos colonos que habitavam, né, na região da América e vai gerar algumas rebeliões na América. Então, lá por volta do século XVIII, a dinastia Bourbon ela vai empreender várias reformas voltadas especialmente para a área econômica. E aí a coroa espanhola ela vai fazer algumas determinações que
vão influenciar sobre suas colônias, tá? Então, a primeira determinação, aumento dos impostos sobre os produtos da colônia. Olha, então os produtos coloniais começam a ficar mais caros por conta dos impostos, né? Aumento dos impostos. Afrouxamento do exclusivo colonial. Então, aquela exclusividade de comércio entre a metrópole e colônia, eles meio que afrouxam isso, né? E eles deixam isso um pouco livre, né? E aquela questão do que chamamos também de pacto colonial, né? No caso, eles chamam aqui de exclusivo colonial. Houve um afrouxamento desse exclusivo, né? Do comércio entre colônia e metrópole. E qual era o objetivo disso? O objetivo era aumentar os lucros da metrópole, que no caso aqui é a Espanha, e estimular o desenvolvimento da Espanha e também diminuir o contrabando. Esse era o objetivo fundamental. E aí, gente, em 1778 foi instituído o livre comércio. Olha, então aquele exclusivo colonial que nós estávamos falando, realmente, né? Com o afrouxamento, você vai ter aí o livre comércio, né? Entre as colônias espanholas. Então, você tem ali várias colônias espanholas e o livre comércio vai ser liberado entre elas. Isso contemplava em grande parte, o desejo dos crioulos, né? Os crioulos, na verdade, desejavam sim esse livre comércio, né? Quem eram os crioulos? Os crioulos, eles eram colonos que nasceram na América, porém eles eram filhos de espanhóis, eles eram descendentes dos espanhóis. Então você vai ter, a gente vai ver depois aqui, você vai ter os chapetones, que eram os espanhóis de sangue, que tinham vindo direto da Espanha, que estava ali na América, né, coordenando na área administrativa, na área política. Depois você tem os crioulos, que eram filhos, né, dos chapetones, eram descendentes de espanhóis. E aí, gente, esses crioulos, eles desejavam sim esse livre comércio entre as colônias espanholas. E para quê? Para também conseguir um aumento do lucro da metrópole, tá? No setor público administrativo, a coroa também vai reorganizar a burocracia. Essa vai ser outra mudança. Primeiro o livre comércio, agora uma reorganização da parte burocrática. E ela vai aumentar o controle sobre as colônias. Ela vai nomear novos funcionários, novos intendentes, para meio que apertar o seu controle sobre as colônias, né, aqui na América. Com isso, ela vai criar vice-reinos. Ela vai dividir o antigo vice-reino do Peru, que a gente viu lá no primeiro mapa, que vai abranger todos os domínios da América do Sul. Ela vai instituir o vice-reino de Nova Granada e o vice-reino do Rio Prata. Então, ela vai dividir, tá? Essas decisões não serão bem recebidas pelos moradores das colônias. Inclusive, a gente vai destacar os crioulos, que representavam uma elite, né? Eles eram uma elite da colônia, eles eram filhos de espanhóis. Então, o descontentamento foi amplo. Os crioulos, em especial, eles foram privados, né, de ascender socialmente. Mesmo sendo uma elite, eles não podiam exercer cargos de poder político, tá? Então, cargos mais importantes de administração colonial, alguns cargos políticos, eles mantiveram-se reservados só para os espanhóis. Então, só aquele espanhol que, né, nasceu na Espanha, o espanhol de sangue, ele poderia, né, de sangue de nascimento, ele poderia exercer cargos administrativos e cargos políticos. Então, porque eles eram nascidos na Espanha, isso era uma regra. Já a elite crioula continuaria, né, sem poder ter esses cargos administrativos, mas isso gerou uma insatisfação. Por quê? Porque eles não nasceram na Espanha, mas eles eram filhos descendentes de espanhóis. E eles ficaram insatisfeitos com essa situação. E aí, outra atitude da Espanha foi expulsar os jesuítas das colônias americanas. Eles perderam também algumas propriedades que possuíam em favor da coroa espanhola. E sobre as outras classes, gente, então você tinha ali os chapetones, como eu disse a vocês, que eram os espanhóis de sangue, você tinha a elite crioula, que eram os descendentes dos espanhóis, você tinha mestiços, aqui, ó,
mestiços, indígenas e escravizados. E sobre eles, o que acabou acontecendo com esse grupo social? Esse grupo não viu mudança nenhuma para eles, tá? Esses grupos, né? Eles não viram mudanças, eles se viram submetidos às mesmas condições. Então, os indígenas continuaram obrigados a pagar tributos, a trabalhar por meio do regime do trabalho compulsório, né? Que é a mita, aquele trabalho nas minas, né? Super difícil. Os mestiços, eles não possuíam nenhum privilégio, tá? E os escravizados, eles continuavam sujeitos ao trabalho forçado. Então, esses três grupos sociais aqui, para eles não ocorreu nada, não ocorreu nenhuma mudança significativa. Então, era algo bem complicado, tá? Então, você tinha uma elite, que era os chapetones, espanhóis de sangue, os crioulos, e depois mestiços, indígenas e escravizados. E aí vem as reações. Essas medidas impostas, elas vão gerar reações nas colônias, tá? Os crioulos, eles já compunham os principais oficiais do exército nas colônias, porque a Espanha ela não tinha condição de manter um exército dentro da América, né? Tropas na América. Então, os próprios crioulos, nascidos nas colônias, eles formaram seus exércitos, tá? A elite crioula formou seu exército. A essa altura, né, a França estava vivenciando um processo revolucionário, como a gente já vinha falando, e nessa época Napoleão estava no poder. E ele invadiu a Península Ibérica. Para quem não lembra, foi aquele momento em que Napoleão queria chegar a Portugal, né? E ele fez um acordo com a Espanha para pegar o caminho ali pela Espanha para chegar a Portugal, para invadir Portugal. Porém, o que acontece? Ele invadiu a Espanha e tomou o poder, né? Depois o rei Fernando, e tomou o poder, e o poder foi entregue ao seu irmão José Bonaparte, né? E o rei da Espanha, o rei Fernando, acabou sendo deposto e aprisionado. Vejam só, né? Então, você vai ter ali um momento da junção, né, de dois reinos, Portugal e Espanha, chamado de Península Ibérica. Então, essa notícia da prisão do rei da Espanha, né, não foi bem recebida na América. Os colonos começaram a criar juntas governamentais, eles começaram a se organizar para que eles pudessem governar, né? E essas juntas governamentais seriam lideradas pela elite crioula. Lembra que eles estavam insatisfeitos por conta de que só os chapetones poderiam governar, né? Ter cargos de poder. E aí, com a prisão do rei Fernando da Espanha, os crioulos começaram a criar essas juntas governamentais e formaram governos dotados de autonomia. Então, a fidelidade ao rei Fernando, né, prevaleceu, porém, quando o rei Fernando retornou ao poder, quando eles conseguiram expulsar o irmão de Napoleão, né, do poder na Espanha, esse rei Fernando aumentou o controle sobre a colônia e os colonos ficaram chateadíssimos com o rei Fernando, né? Porque eles estavam tomando conta da colônia, os crioulos simbolizavam elite, porém, quando o rei volta ao poder, ele meio que aprisiona cada vez mais essas colônias, ele aumenta o controle e esses colonos ficam insatisfeitos, tá? E aí, gente, aqui você vai ter, né, o final, uma parte, né, dessas reações, mas a gente vai, no nosso próximo conteúdo, falar um pouco mais sobre essa luta, tá certo? Nesse momento, a gente vê um momento de insatisfação das colônias em relação ao rei Fernando, né, que quando volta ao poder, ele volta a controlar cada vez mais. Nós vamos na próxima aula continuar falando mais sobre esse tema, explicando a vocês o que aconteceu, tá bom? Agradeço a participação de todos, um grande abraço. Vamos para a nossa aula na plataforma. Tchau, tchau, galera.